Melhores carros que são verdadeiras naves até 40 mil reais. Para você que quer um carro com um pouco mais de equipamentos, um carro de porte maior, com um bom conjunto mecânico, bom desempenho e de quebra aquele carro para tirar onda nos rolês aí, na verdade, tenho aqui várias sugestões interessantes. E lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2024. Começando aqui com o primeiro da lista, uma nave aqui que de quebra também seria mais tranquilo de manter, seria o Chevrolet Vectra GTX 2.0 8 válvulas flex manual ano 2010. Tabela R$ 37.758. Aqui um dos 2.0 que temos hoje no nosso mercado com a manutenção mais barata e mais acessível. E nessa versão GTX, que é a top de linha, já vem muito bem equipado de série, vou falar da lista de equipamentos já já. Mas o motor é o GM Família 2, que eu já fiz um vídeo completo sobre ele, todos os detalhes técnicos, projeto, padrões construtivos, pontos de atenção. Vou deixar o link na descrição para você conferir depois. Mas aqui, resumindo, é um comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. E em 2010 esse motor já tinha passado por uma das suas últimas atualizações, que ganhou coletor de admissão em plástico industrial, acelerador eletrônico, além do comando de válvulas roletado, que deixou esse motor bem eficiente. Com isso, a potência foi para 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol, com um torque de 18,9 kgfm na gasolina, 19,7 no etanol. Para um carro de 1.303 kg, é um hatch de porte médio, a relação de peso-potência fica em bons 9,3 kg por cavalo. É um carro de respostas muito boas ao acelerar, ao retomar velocidades, que vai te surpreender muito positivamente com relação a desempenho. O câmbio manual de 5 marchas é o F17.5 Plus WR, de relações mais alongadas para tentar ser um pouco mais econômico, principalmente na estrada, e de engates justos e bem precisos. O porta-malas é pequeno, 345 litros de capacidade, mas conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Aqui dá para você levar bagagens de 3 pessoas, 4 no máximo, sem maiores problemas. Os pneus nessa versão GTX vêm nas medidas 215, 45, 17. Pneus mais largos, perfil baixo, aro grande, voltado para um design mais esportivo, para uma melhor estabilidade, mas cobram seu preço, também são pneus inevitavelmente um pouco mais caros. E o consumo, falando aqui de dados oficiais, na cidade é um carro que faz 5,9 km por litro com etanol e 8,3 com gasolina. Estrada 7,7 no etanol e 11 na gasolina. Dá para buscar números um pouco melhores, mas eu diria que não muito mais do que isso na prática. É um carro que tem uma tendência de consumo mais elevado, mesmo tendo esse motor já passado por várias atualizações. Mas como eu disse, ele entrega uma excelente lista de equipamentos de série. Nessa versão GTX já vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, olha só que legal, além de controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freio ABS com EBD e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui era o câmbio automático de 4 velocidades, mas para você que quer uma pegada um pouco mais esportiva, gosta de pilotar mesmo ali, vamos dizer assim, a melhor versão seria com câmbio manual, e de quebra você não vai ter aquele gasto extra de troca de fluido do câmbio que o automático exige um pouco mais frequente. E o sistema de som de série vem com um aparelho mais premium, tanto os alto-falantes também com a qualidade melhor, e o som tem leitor de CD com conexão Bluetooth e volante multifuncional, tudo já de série, o que é bem legal. Fala a verdade, é ou não é uma nave por menos de 40 mil e com um conjunto mecânico bem confiável, que de quebra também tem um custo de manutenção, como eu disse, bem tranquilo. Dos carros de porte médio, eu diria que é um dos mais tranquilos de manter, bom desempenho, boa lista de equipamentos, acabamos de ver aqui vários itens, praticamente tudo de série, né? Além da qualidade do acabamento interno, plásticos ali de boa qualidade, bons encaixes entre as peças, o painel tem um soft touch, bancos em couro já de série, que é bem legal, o carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente estabilidade ao fazer curvas, ainda mais nessa versão com rodas de aro 17, pneus de largura 215, carro que proporciona um bom prazer ao guiar, uma pegada ali mais esportiva um pouco, com braços e pernas mais esticados, e é um carro de boa procura até no mercado pela sua categoria, sua faixa de preço, ó. Excelente opção, com certeza. Você só tem que relevar alguns detalhes desse veículo, né? Que é o consumo mais elevado, o porta-malas é pequeno, é um carro um pouco baixo em relação ao solo, cuidado em lombadas mais altas, e também os pneus de perfil baixo jogam um pouco contra na questão do conforto ao rodar,
entregam sim estabilidade, mas também são pneus um pouco mais caros. Passando para o segundo da lista, para você que quer uma barcona, um sedã médio, com um nível de tecnologia embarcado muito acima dos concorrentes, bom custo-benefício, seria o Citroën C4 Lounge Tendance 2.0 16 válvulas flex manual 2014. Tabela R$ 43.180. Passei um pouquinho da conta aqui na nossa linha de corte, mas eu digo que se você tiver ali com uns 40 mil contadinho para comprar um carro desse, espere um pouco, espere alguns meses, junte um pouco mais de grana, porque olha, é um carro que vale muito a pena você considerar na faixa dos 40 e poucos mil reais por tudo que ele entrega. É claro que não vai ser o de melhor revenda da categoria, mas ele vem com um motor bem confiável, resistente, né? Esse 2.0 EW10A utilizado por vários anos aí na linha Peugeot e Citroën, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, variador de fase para as válvulas de admissão e tuchos hidráulicos, né? Então é um motor que não exige aquele ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, por exemplo, como no Honda Civic, os Corolla ali de 2012 anteriores também exigiam. Aqui esse 2.0 do C4 Lounge entrega uma potência de 143 cavalos na gasolina e 151 no etanol, com um torque de 20.2 kg orçamento na gasolina e 21.7 no etanol. Para um carro de 1.455 kg, bem pesado, ainda vai manter uma boa relação de peso-potência de 9.6 kg por cavalo. E aqui a versão mais completinha que você consegue pegar com um câmbio manual de 5 marchas, é o BE4/5. Claro, dava para pegar com um câmbio automático, né, que já vinha com o AIzinho de 6 marchas, um câmbio mais confiável, só que aí o preço vai passar dos 45, 47 mil. E aqui também você não vai ter a manutenção extra da troca do fluido do câmbio, né, que os automáticos exigem, né, também como eu falei lá no Vectra. E o C4 Lounge tem um porta-malas de 450 litros de capacidade, longe de ser o melhor da categoria, mas já dá para levar ali bagagens de todos os ocupantes com um pouco mais de tranquilidade. Ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus, medidas 225, 45, 17, aqui pneus ainda mais largos do que lá no Vectra. E perfil baixo da mesma forma e aro grande também, pneus caros. Consumo na cidade 6.1 km por litro com etanol, 8.7 com gasolina. Estrada 7.7 no etanol, 11.3 na gasolina. Consumo também aqui condizente com um veículo 2.0, carro de mais de 1.400 kg de peso. Não dá para esperar um carro tão econômico, mas é uma nave, é uma barcona, um carro que tem um design atualizado até para os dias de hoje, um carro bem à frente do seu tempo, que já vem de série nessa versão Tendance, com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna em LEDs, Isofix no banco traseiro e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional e GPS integrado, bem completinho comparado com seus concorrentes. E os pontos positivos principais é o seu motor confiável, resistente, se bem cuidado. Se você pegar um carro desse que tenha tido um dono zeloso, olha, é um carro também para muito tempo e com certeza. Bom desempenho, boa lista de equipamentos, acabamos de ver, boa qualidade do acabamento interno, revestimentos de portas, bancos, painel, tudo em material de boa qualidade, além de ser um carro mais confortável a rodar, mesmo com esses pneus de perfil baixo, mas de uma forma geral, os Citroën que temos no nosso mercado aí sempre tem umas configurações de suspensão mais voltadas para um conforto ao rodar, suavidade ao passar por desníveis, remendos no asfalto. É um carro de certa forma bem confortável, que não perde muito em estabilidade, ainda é um carro que curva com segurança, com um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, e sim, é um carro de excelente relação de custo-benefício. Olha só, comparado por exemplo com um Corolla, né, um Civic 2014, quanto um carro desse não está custando hoje, né? Passa dos 55, 60 mil reais. Então aqui o C4 Lounge ele entrega tanto quanto ou até mais em vários pontos aqui, com um preço bem menor, mas é claro que você tem que ter em mente alguns pontos de atenção desse carro. Não é dos melhores com relação a porta-malas, os pneus vão ser caros, peças de acabamento externas principalmente são mais caras, faróis ali com elementos em LED com certeza vão ser mais caros, consequentemente o seguro também vai tender a ser mais elevado. Também tem alguns relatos de panes elétricas, é um carro que tem mais sensores, mais coisas ali para dar aviso ali no painel a todo momento, é um carro que pode incomodar um pouco. Além disso,
o sistema de som com o GPS integrado, é uma central multimídia, mas não tem touchscreen, né? Você não consegue mudar as funções diretamente na tela, tem os comandos separados para você mexer nessa central, o que é negativo na minha opinião. E é um carro de revenda mais difícil, por isso que está tão barato hoje, ele foi se desvalorizando mais frente a vários de seus concorrentes. E hoje você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser passar para frente. Mas passando aqui para o terceiro da lista, outro aqui de excelente relação custo-benefício, para você que gostou da ideia do Vectra GTX, né, um hatch médio, mas quer um pouco mais ainda de tecnologia embarcada e de quebra um carro um pouco mais novo, dá para pensar no Peugeot 308 Allure 2.0 16 válvulas flex manual 2013, tabela 38.012, 3 anos mais novo que o Chevrolet aqui e com motor 2.0 16 válvulas, que é o mesmo da linha lá do C4 Loud que eu acabei de falar, é o EW10A. A potência é a mesma, como você pode observar aí na tela, só que o torque muda, 20 kgfm na gasolina e 22 no etanol. Claro, mesmo motor, mas dentro de cada montadora podem ter calibragens diferentes ali, estratégias de funcionamento que cada um adota para atender os seus veículos, né? E os números aqui de desempenho acabam mudando ligeiramente. O 308 ele é mais leve, 1.328 kg, ou menos pesado, né, como preferir. Ainda assim, a relação de peso-potência fica em excelentes 8.8 kg por cavalo. Respostas também ótimas ao acelerar. Mesmo o câmbio manual de 5 marchas lá do C4 Lounge BE 4/5, excelente aí, bons engates. E o porta-malas tem 430 litros de capacidade, para um hatch médio tá muito bom, bem maior que o Vectra. E também conta com o banco traseiro rebativo e bipartido. Os pneus são as mesmas medidas do Citroën também, como você pode observar. E o consumo na cidade é de 6,5 km por litro com etanol, 8,5 com gasolina. Estrada, 9,6 no etanol, 12,5 na gasolina. É um carro que também vai ter aquele consumo ali na maior parte do tempo elevado, ainda mais se você resolver pisar um pouco mais, ficar retomando velocidade ali a todo momento. Mas se você anda de forma mais tranquila, mantendo velocidade, antecipando o tráfego à frente, pode ser que consiga médias até razoáveis. Versão Allure intermediária, vem de série equipado com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado digital de 2 zonas, também com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível desse Peugeot 308 Allure era o teto solar panorâmico, né, que dá toda uma sensação de amplitude para esse carro, deixa ele com um design bem mais bonito. É ou não é uma nave, não é verdade? Deixa aqui nos comentários se você compraria um carro desse. E na parte de som já vem de série equipado com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos no volante. Aqui não tinha disponível central multimídia. Mas também conta com um conjunto mecânico confiável de uma forma geral, com um bom desempenho, consumo de combustível também razoável para essa configuração mecânica, excelente estabilidade ao fazer curvas, é um carro aqui também que não passa sustos em nenhuma situação, com uma boa lista de equipamentos também, boa qualidade do acabamento interno. A Peugeot aqui, claro, ela dava um show à parte nessa época e até hoje em dia, bons revestimentos internos ali de uma forma geral e, claro, um carro de melhor custo-benefício, olha só, frente a um Vectra, né? Claro que ele entrega mais pelo mesmo preço, mas é claro que existem algumas razões para um carro desse estar mais barato, né? Ele vem com step de medidas diferentes, 205, 5516, se você precisar utilizar, não vai poder andar muito rápido com esse carro, vai ter que ter uma atenção redobrada. Espaço interno para quem vai no banco traseiro aqui já não é dos melhores, é um carro com um entre-eixos um pouco menor, um carro um pouco mais limitado quanto a isso. Frente baixa, raspa o fundo com facilidade. Suspensão ela é mais rígida, é uma batida um pouco mais seca. Pouco nível de conforto ao rodar, ainda mais com esses pneus de perfil baixo, aro 17. É um carro que por estradas e ruas não muito bem pavimentadas vai incomodar um pouco. Visibilidade traseira também não é das melhores, é um carro com um vidro menor ali, pouco campo de visão. Para você fazer uma manobra, para você estacionar, vai ter que ter uma atenção redobrada. Peças externas também de acabamento são mais caras. Já era um carro mais visado para roubo na época, consequentemente o seguro desse veículo também vai ser mais elevado. E por isso é um carro mais difícil de revender, consequentemente hoje está mais barato. Mas não deixe de ser uma nave, um carro que se você pegar ele bem cuidado, pode ser sim uma boa opção de compra, com certeza. Para você que gosta de um SUV, que é um carro mais alto, dá para pensar no Hyundai Tucson, GLS 2.0 16 válvulas, gasolina automático 2011, tabela R$40.130. Aqui para você que quer andar com um pouco mais de conforto, também não precisar ficar trocando de marchas, né?
né? Só falamos de veículos com câmbio manual até o momento. Então aqui uma opção com câmbio automático para você fazer uma viagem mais longa e com bastante conforto. O motor aqui é da linha Beta, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 142 cavalos com torque de 18,8 kgfm. Números razoáveis, minimamente aceitáveis para um outro carro pesado de 1.549 kg. Relação de peso-potência já sobe para 10,9 kg por cavalo. Não vai ter nem de perto o desempenho de Vectra, C4 Lounge ou Peugeot 308, mas é um carro que vai te dar o conforto da transmissão automática, que é a F4A42. 4 marchas, acoplado ao motor por conversor de torque, trocas sempre suaves, sem trancos, como todo bom câmbio automático deve ser, né? E para você se certificar que está realmente dessa forma, só fazendo um test drive, achou um carro desse anunciado, vai lá olhar. Não deixe de fazer um test drive, dar uma volta nesse carro, preste atenção nas trocas de marchas, se elas ocorrem sempre ali de forma suave, se quando você passa o câmbio do D para o neutro ou para o R, ou vice-versa, não dá nenhum ruído ou algum tranco mecânico que indique algum problema nesse câmbio. Vários pontos aí que você deve olhar para pegar um carro desse que esteja bem cuidado. E não só isso, né? Mas também você tem que ficar ligado com toda a parte de documentação, histórico de manutenção, ver se esse carro não passou por nenhum problema de colisão, não tem nenhuma avaria estrutural, ver se não vai ter nenhum impedimento administrativo ou de documentação quando você for transferir esse carro para o seu nome, na verdade. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você tem que avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, mais técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. E falando de porta-malas da Tucson, a capacidade é de 528 litros, muito bom para a categoria, ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são das medidas 235, 60, 16. Aqui já são de perfil mais alto, pneus largos que ainda entregam um bom nível de estabilidade, só que são pneus inevitavelmente bem caros e que atrapalham também no consumo de combustível. Na cidade é um carro que faz 8 km por litro, na estrada 9,5. Somando isso ao fato de um carro pesado, motor 2.0, câmbio automático de 4 marchas, não vai ser econômico de forma alguma, infelizmente. Mas de série, nessa versão automática, né, já vem com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, traves retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Opcionais de bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som vinha apenas com um leitor de CD já de série. Então o carro aqui não tão bem equipado também quanto os que eu falei anteriormente, mas tem ali o mínimo necessário e essencial para você fazer uma viagem com todo o conforto que precisa. E como principais pontos positivos tem o seu conjunto mecânico confiável, resistente. Eu diria que do mercado de usados é um dos carros mais robustos que temos, que dá menos problema, que dá menos relatos de quebra. Com certeza, mesmo nessa versão com câmbio automático. Claro, tem que pegar um carro desse bem cuidado, mas é um carro difícil de parar na oficina de uma forma geral. Boa oferta de peças, ficou por vários anos no mercado. Preços, claro que vão ser também na média para um veículo de porte médio. Bom espaço interno, tanto para quem vai na dianteira quanto para quem vai na traseira desse veículo. Também boa qualidade do acabamento interno, apesar de não utilizar soft touch no painel, mas já é um acabamento de boa textura, com bons encaixes entre as peças, que não faz muito ruído com o passar do tempo. Carro confortável ao rodar, suspensão independente nas 4 rodas, entrega estabilidade e conforto ao mesmo tempo, com a boa altura do solo, é o mínimo que se espera de um SUV, na verdade. Posição mais altinha de guiar para quem gosta, e é um veículo de boa procura no segmento na faixa dos R$40 mil aproximadamente. Olha só, excelente opção de compra. Mas é claro que você tem que relevar que o desempenho vai ser apenas razoável, é um carro um pouco pesado para a potência desse motor, vai ter respostas um pouco mais lentas nessa versão com câmbio automático, consumo vai ser bem elevado. E, por exemplo, não tem disponível um computador de bordo, um ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, também não vai ter um ajuste de profundidade da coluna de direção, só alguns detalhezinhos que você não pode se importar muito se quiser levar um carro desse aí para sua garagem. Mas passando aqui para o quinto da lista, para você que quer uma outra opção de sedã médio, que não seja tão difícil talvez de revender quanto um C4 Lounge, mas ainda seja uma nave bem interessante com um bom nível de tecnologia embarcada
e também que entrega uma boa relação de custo-benefício, dá para pensar no Nissan Sentra, versão S, 2.0, 16 válvulas, flex manual, ano 2013, tabela R$ 36.160. Aqui até sobra um pouco aí da nossa linha de corte dos R$ 40 mil para você ter um veículo desse aí com o motor da linha MR20DE, um motor bem confiável, resistente, que eu também já fiz um vídeo completo sobre o projeto dele, link na descrição para você conferir. É um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Então aqui o primeiro da nossa lista sincronizado por corrente, ou seja, você não vai precisar se preocupar com aquela troca periódica preventiva de correia dentada, que já é um bom ponto positivo. E a potência desse motor aqui no Sentra é de 143 cavalos, com um torque de 20,3 kgfm, independente do combustível que você estiver utilizando ou a mistura entre ambos. Para um carro de 1.315 kg, a relação de peso-potência está em 9,2 kg por cavalo. Desempenho também razoável, muito bom, eu diria, para um sedã médio, que vem equipado nessa versão manual, né, com um câmbio de 6 marchas, o que é ótimo, ter uma sexta marcha extra para você baixar um pouco o giro na estrada e tentar buscar médias melhores de consumo de combustível. O porta-malas tem 442 litros de capacidade, contra o banco traseiro rebatível bipartido e a abertura pantográfica da tampa, que também é um bom ponto positivo. Você pode lotar esse porta-malas de bagagens e fechar a tampa, que não vai correr o risco de amassar nada ali. Pneus medidas 205, 5516, as mais comuns para esse aro, e o consumo na cidade é de 6,5 km por litro com etanol, 9 com gasolina. Estrada, 8,4 no etanol e 12 km por litro com gasolina, médias também aceitáveis. Lista de equipamentos de série, versão S, conta com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e ISOFIX. Sistema de som de série vem com leitor de CD USB e comandos no volante. Ok, também com relação a equipamentos. É o que tem menos tecnologia embarcada até o momento aqui dos que falamos nessa lista, né? Mas ainda assim tem um mínimo aí para você ter um bom conforto a bordo. Entrega também um bom nível de robustez, confiabilidade mecânica, tanto de motor, câmbio, suspensão, freios, padrão japonês de fabricação de qualidade, não seria de outra forma. É um carro também que, se você pegar minimamente bem cuidado, dificilmente vai te dar problemas. Bom desempenho, consumo de combustível condizente, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, acabamento aqui ele também é na média para a categoria, não é aquele acabamento primoroso, por exemplo, de um Peugeot 308, de um C4 Lounge, mas ainda assim não faz feio. Confortável rodar ao mesmo tempo em que não perde tanto em estabilidade, e o porta-malas tem uma capacidade mínima razoável de 442 litros, está próximo lá do C4 Lounge também. Pontos de atenção: falta iluminação nos botões dos vidros elétricos, pode incomodar um pouco ali no primeiro momento. É um carro que não é homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer aí com ele. E é um carro de peças de acabamento um pouco mais caras. Peças mecânicas também, alguma coisa ali foge um pouco da curva. Não chega a ser aquele carro inviável de manter. Dá para manter tranquilamente, mas saiba que é um pouco mais caro do que, por exemplo, um Corolla ou um Civic. E, consequentemente, o seguro desse carro também vai ser um pouco mais elevado. Por isso que também caiu mais de preço frente aos concorrentes. Hoje está um pouco mais desvalorizado e de revenda um pouco mais difícil comparado com os mais procurados da categoria, né? Passando aqui para o sexto da lista, uma outra opção interessante para você que busca um hatch médio com um design bem arrojado, dá para pensar no Ford Focus Titanium 2.0, 16 válvulas, flex automático, ano 2011. Tabela R$ 38.570. E esse Focus aqui é o de segunda geração, ou geração 2,5. Então a versão aqui com câmbio automático não é ainda o Power Shift, que deu muito problema, né? Aqui é um outro modelo de câmbio mais confiável, eu vou falar dele já já. O motor é o Duratec, bem conhecido aí da linha, com duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente. Outro aqui para você não se preocupar em trocar correia dentada, e conta com um coletor de admissão de geometria variável. Com isso, a potência é de 143 cavalos na gasolina e 148 no etanol, com torque de 18,8 kgfm na gasolina e 19,5 no etanol. Para um carro de 1.366 kg, a relação de peso-potência fica em 9,2 kg por cavalo. Desempenho aqui também bem próximo de um Sentra, próximo ali de um C4 Lounge, até mesmo de um Peugeot 308. E o câmbio aqui, ele é um automático de 4 marchas com conversor de torque. Ele é um câmbio de engrenagens planetárias, sem maiores relatos de problemas crônicos, né? Aqui é o modelo 4F27E.
Se você pegar um carro desse que o dono anterior ou os donos anteriores tenham cuidado bem, tenham feito as trocas de óleo como manda o manual do proprietário, também não é um câmbio que vai te dar problemas, não passa aí por defeitos crônicos, né? É um câmbio que tem que ter sido bem cuidado, minimamente, né? Porém, o porta-malas do Focus é pequeno, 328 litros de capacidade, é quase um hatch compacto e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido, mas se você for levar 4 passageiros, mais bagagens de todo mundo, olha, vai ser complicado no porta-malas desse carro. Os pneus são das medidas 205, 5516, mesmas do Nissan, que eu acabei de falar, e o consumo na cidade é de 5,7 km por litro com etanol, 8,6 com gasolina. Estrada 7,8 no etanol, 11,3 na gasolina. Médias também, eu diria, minimamente aceitáveis. É um 2.0, um pouco pesado, câmbio automático de 4 marchas. Mas um dos seus grandes pontos positivos é a sua lista de equipamentos. Nessa versão Titanium, né, que é a top de linha, vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade e ajuste de assistência da direção. Você pode mudar o peso do volante para deixar ele mais leve, mais pesadinho, de acordo com o seu gosto ali, o que é bem legal. Além disso, conta com vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com aquecimento para os espelhos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos e também tem ajuste para lombar, só que esse aí já é manual, além de controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro e faróis de xenon, que também era um show à parte nessa época, né? E o sistema de som de série vinha com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e comandos por voz, que também davam um diferencial desse carro para vários de seus concorrentes. Pontos positivos principais de um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, câmbio automático, se bem cuidado também, sem maiores relatos de defeitos, problemas crônicos, carro de bom desempenho. Consumo de combustível já nem tanto, né? Pode ser um pouco elevado dependendo da situação. Lista de equipamentos, uma das melhores que falamos aqui até o momento, é uma outra nave aqui também na faixa dos 40 mil reais, com certeza, né? Carro também de bom espaço interno, para quem vai no banco traseiro, excelente estabilidade ao fazer curvas, conta com suspensão multilink no eixo traseiro, o que confere ao mesmo tempo também um bom conforto ao rodar. Além de bom prazer ao guiar, é outra aqui de pegada mais esportiva, você se senta ali com braços e pernas mais esticados. Também é um carro que foi relativamente bem avaliado pelo Latinicap nos padrões da sua época de produção, né? Por essas outras razões, é um carro de bom custo-benefício, também entrega bastante pelo seu ano de fabricação comparado com os seus concorrentes. Mas atenção, porque é um carro de peças caras, peças de acabamento principalmente. Por exemplo, os faróis de xenon, né? Se queimar uma lâmpada, queimar um reator, pode ir preparando o bolso, porque não vai ser barato. E, consequentemente, isso vai influenciar no preço do seguro. Também existem relatos de vazamento de combustível. Na linha Focus é até relatado isso com certa frequência, né? Inclusive, nesse carro em específico, tem um botãozinho ali escondido perto do pedal de freio, que você pode pressionar para interromper o fluxo de combustível lá para o motor. Isso não é algo comum de se ver nos carros, né? E, no mínimo, tem uma boa razão para ele estar ali, né? Então, é dessa forma. O acabamento também não é dos melhores, perdeu um pouco de qualidade comparado com a sua geração anterior e também fica devendo um pouco em relação aos concorrentes. É um carro baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira, tem um defletor plástico ali que costuma raspar com facilidade. Porta-malas é bem pequeno, fique ligado com esse detalhe. E é um carro, claro, de revenda mais difícil, caiu mais de preço. Pode ser interessante para você comprar agora, né, pelo preço que ele está no momento frente aos concorrentes. Mas quando for revender vai ter que ter um pouco mais de paciência também. Passando para o sétimo da lista, para você que gostou da ideia do Sentra, mas quer ainda um pouco mais de tecnologia embarcada, por que não pensar no seu primo, né? Que seria o Renault Fluence Dynamic 2.0 16 válvulas Flex Manual 2013. Tabela R$ 37.272. Outra relação de custo-benefício excelente. E fala a verdade, quem já viu um carro desse aí na rua, é ou não é um carro de bastante presença, um carro que chama atenção pelo tamanho, pelas dimensões? É ou não é uma nave? Deixa aí nos comentários pra gente. Aqui o motor é o M4R,
Em nome, assim, em código, parece que é um motor diferente dos que eu falei anteriormente. Mas basicamente ele é o mesmo motor lá do Sentra que eu falei, que é o MR20DE. É um motor que foi desenvolvido em parceria na época entre Renault e Nissan. Claro que alguns componentes ali vão ser diferentes. A recalibragem eletrônica também muda de uma montadora para outra, mas é um motor ali da mesma família, com o mesmo projeto, mesma concepção base de duplo comando de válvulas do cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui no Renault a potência é de 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol, com um torque de 19,9 kg na gasolina e 20,3 no etanol. Percebeu que se você abastecer o Renault aqui com gasolina, a potência e o torque baixam um pouco comparado lá com o Nissan, né, que não tem variação? Então por isso que eu falei que, apesar de ser o mesmo motor, tem concepções diferentes, tem calibragens diferentes, algumas particularidades que eu falo tudo em detalhes no vídeo completo que eu vou deixar aí na descrição, que eu já mencionei lá quando eu falei do Sentra, né? O Fluence aqui tem um peso de 1.369 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. O desempenho também bem semelhante ao Nissan. O câmbio, da mesma forma, manual de 6 marchas, com os mesmos engates ali, que não são tão precisos assim, mas ainda não faz feio. E a sexta marcha desse câmbio, claro, ela é um pouco mais alongada, mas não tanto quanto deveria, quanto eu acho que deveria ser. É um câmbio aqui que tem uma sexta ali um pouco acima do que seria um câmbio de 5 marchas aí de um sedã desse 2.0. É um pouquinho mais alongado, mas na prática ainda vai ter um giro mais alto ali a 110, 120 km por hora. Poderia ter aproveitado um pouco melhor para fazer uma sexta marcha mais alongada, infelizmente. O porta-malas tem 530 litros de capacidade, enquanto o banco traseiro é rebatível e bipartido. Aqui no Fluence, a abertura da tampa é feita por aquele sistema de pescoço de ganso, um sistema mais barato que, se você encher muito o porta-malas ali de coisa e quando baixar a tampa, pode ser que amasse alguma bagagem. Tem que ficar ligado nesse detalhe. Os pneus são medidas 205, 60, 16. O perfil aqui é um pouquinho mais alto, favorecendo o conforto ao rodar. Consumo na cidade, 6,8 km por litro com etanol, 10,2 com gasolina. Estrada, 9,2 no etanol, 14,1 na gasolina, que também tem números de consumo melhores do que no Sentra. Mas na prática vai depender muito do trajeto, do trânsito que você vai pegar, da sua forma de guiar, principalmente para alcançar essas médias. Mas a vantagem aqui do Renault é a sua lista de equipamentos bem mais completa. De série vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital aqui já é de 2 zonas e com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, chave presencial, 6 airbags, né, os 2 frontais mais 2 laterais, 2 de cortina, além de freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E os opcionais são os bancos de couro e até o teto solar elétrico, que você vai encontrar em raras unidades aí com câmbio manual, mas é um item bem interessante de você procurar também, valoriza bastante o carro, né? Além disso, no sistema de som vem de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos na coluna de direção, né? Tanto de volume, mudar a música e também atender e realizar chamadas. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, conjunto bem resistente aí da linha Renault e Nissan, sem maiores relatos de problemas crônicos com relação a motor, câmbio, nada disso. Consumo de combustível razoável, aceitável, bom desempenho, bom porta-malas, excelente capacidade, bem maior que o Sentra, além de uma boa lista de equipamentos, maior nível de tecnologia embarcada, carro de maior espaço interno, bom nível de conforto ao rodar, suspensão bem voltada para essa característica, acabamento também de boa qualidade, painel soft touch, forros de porta e materiais também de boa qualidade. Apesar do puxador ali das portas dianteiras ele ser num plástico que faz um pouco de ruído quando você puxa, quando você aperta ali, mas de uma forma geral é um carro que tem sim uma boa qualidade do acabamento. E por essas e outras razões é um carro aqui de bom custo-benefício. Olha só, um sedã médio, ano 2003, na faixa dos 37, 38 mil reais. Muito bom, na minha opinião. Mas, claro que ele tem seus pontos de atenção, né? É muito comum de ocorrer infiltração de água no módulo do ABS, né? Aquela água de chuva que escorre pelo para-brisa e deveria ir para o dreno que fica ali no paralama dianteiro. Por uma falha de projeto, essa água ela não escorre para lá. Ela vem para o meio ali daquela calha que fica embaixo do limpador de para-brisa e ela pinga em cima justamente do módulo do ABS, que é uma peça cara que, se ficar molhando, também vai
sofrer corrosão e vai danificar. Então fique ligado nesse detalhe, inclusive tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como você faz uma proteção ali de forma bem eficiente para evitar que isso ocorra. Também os primeiros Fluence têm vários relatos de estalos na coluna B por uma falha de solda na fabricação desse carro, né? Você pode perceber isso, principalmente nos fabricados de 2011 a 2013. Depois foi sendo corrigido, mas é outro detalhe para você ficar ligado e não deixar de fazer um test drive para verificar se a unidade que você está olhando está passando por esse problema. É um carro que tem um certo alto índice de roubo também, o que pode influenciar no preço final do seguro. Também é comum de ocorrer o descolamento do forro de teto, principalmente na parte traseira ali. Então, outro ponto para você observar. Também é um carro que tem mais sensores ali, mais avisos no painel. Qualquer coisinha que sair do parâmetro, ele vai ficar dando um aviso ali no computador de bordo, assim como eu falei lá no C4 Lounge. Então, é um carro um pouco mais, vamos dizer assim, melindroso, né? Mesmo estando tudo revisadinho, tudo certo, pode dar ali uma falhazinha no sensor, ficar dando aquele aviso ali, que geralmente são avisos também não muito claros do que está acontecendo e acaba passando aquela percepção de um carro não tão confiável, mas depois que você se acostuma com isso aí também, vai tudo bem, né? Claro que você não vai negligenciar a manutenção desse carro, principalmente os avisos em cor vermelha que aparecerem no quadro de instrumentos, você tem que resolver imediatamente para não comprometer a vida útil e o funcionamento do motor, né? Além disso, é um carro, por essas outras razões, um pouco mais desvalorizado, de revenda mais difícil, que você vai ter que ter mais paciência também para futuramente encontrar um comprador. Passando aqui para o oitavo da lista, para você que quer uma barcona, que é uma nave mesmo, um carro com o melhor desempenho possível nessa faixa dos 40 mil reais e que não seja um carro problemático de manter, dá para pensar no Hyundai Azira GLS 3.3 24 válvulas V6 gasolina automático 2009. Tabela R$ 38.678. É um carro, inclusive, que está subindo de preço mês após mês, porque é um carro que na sua categoria dos sedãs de porte grande é um dos mais procurados, tem um dos conjuntos mecânicos mais confiáveis desses motores V6 aí do nosso mercado, né? Aqui é o motor de código Lambda ou G6DB. Duplo comando de válvulas nos cabeçotes acionados por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. A potência aqui é de 245 cavalos, com um torque de 31 kgfm. Mesmo para um carro pesado de 1.640 kg, a relação de peso-potência fica em 6,7 kg por cavalo. É um carro de respostas absurdas ao acelerar ou retomar velocidades aí, com certeza. E com câmbio automático de 5 velocidades, que é o F5A51, acoplado ao motor por conversor de torque, trocas de marcha também bem suaves, sem trancos. É um câmbio que também exige troca de óleo periódica preventiva, mas sem relatos de problemas crônicos. Câmbio bem confiável de uma forma geral. Porta-malas 469 litros de capacidade. Ok, poderia ser um pouco maior, mas ainda assim dá para levar bagagens da família. Banco traseiro você pode rebater parte ou totalmente o encosto. E o sistema de abertura da tampa é para o pescoço de ganso, né, aquele braço articulado, só que ele tem um compartimento separado ali no porta-malas para ele entrar quando você fecha a tampa. Então, mesmo você lotando de bagagens, esse porta-malas não vai correr o risco de danificar nada. E os pneus são das medidas 235, 55 e 17, pneus também bem caros aí, como não seria de outra forma. Mas o consumo na cidade é de 7,1 km por litro, na estrada chega a fazer 10,8. É claro, carro pesado, motor V6, câmbio automático, vai puxar gasolina mesmo sem dó, né? Mas vai entregar desempenho de sobra. E uma lista de equipamentos também excelente. Olha só, um carro 2009 já vinha de série, com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, correbatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, com saída para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, 6 airbags, mais ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda tinha os opcionais de teto solar elétrico, memória para os ajustes elétricos do banco do motorista e faróis de xenon. Sistema de som era um sistema mais premium da Infiniti, com leitor de CD USB e comandos no volante. Carro bem completinho para a categoria para o ano de fabricação, sem sombra de dúvidas. E ainda entrega um conjunto mecânico confiável. Claro que confiável não quer dizer que é barato de
manter. Esse motor V6 vai ter peças caras, muitas aqui vão ser utilizadas em maior quantidade. Por exemplo, você vai trocar as velas desse motor, são 6. Então tem que preparar o bolso aí também. Qualquer manutenção nesse carro vai ser mais cara. Mas é um motor bem confiável se você cuidar bem dele, assim como o câmbio, suspensão, freios, carro de excelente desempenho, também bem confortável rodar, a suspensão bem voltada para essa característica, filtra muito todas as irregularidades do solo. É a proposta, né, de um sedã grande desse aí de fato. Bom espaço interno também para quem vai no banco traseiro, ótima qualidade do acabamento interno. Esse carro vem inclusive com aquelas persianas no vidro traseiro, né, que você pode acionar, né, para poder bloquear um pouco ali dos raios solares, né? Um carro bem interessante, bem requintado aí, com certeza, com um bom isolamento acústico, excelente lista de equipamentos e um carro aí também de bom custo-benefício. Claro, não vai ser tão novo quanto um Fluence, um Sentra, mas é um carro de porte maior com motor V6 abaixo dos 40 mil reais. É uma nave ou não é? Fala a verdade. Fala pra gente aí nos comentários. Mas, como eu disse, manutenção cara, seguro caro. Se você conseguir fazer aqui já um carro com bem mais de 10 anos de uso, pode ser até complicado de você conseguir uma cotação aí numa modalidade mais convencional. Consumo de combustível não tem nem o que dizer, vai ser elevado. Pneus são caros, com certeza. Também falei, né, daqueles mimos, né, que esse carro tem, né, por exemplo, a persiana traseira, só que pode acontecer quebras nesse mecanismo de abertura e fechamento dessas persianas. É um mecanismo um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Se ficar acionando ali toda hora, pode quebrar com facilidade. Assim como o mecanismo ali do porta-copos do console central, é bem comum de ver eles aí com problemas. Também é um carro grande que você tem que ter uma atenção redobrada quando for estacionar, quando for manobrar. E, claro, né, não é um carro de revenda tão fácil quanto um sedã médio, um hatch médio, até um carro mais compacto. Mas na sua categoria dos sedãs grandes, eu diria que é um dos mais procurados aí também, com certeza. E para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, passando aqui então para o nono da lista, para você que quer ainda um pouco mais de tecnologia embarcada, num sedã que tem um porte médio, mas em equipamentos, em tecnologia embarcada, brigava na categoria dos sedãs grandes, seria o Volkswagen Jetta 2.5 20 válvulas gasolina automático 2009. Tabela R$40.002. Aqui, outra nave também na faixa dos R$40.000, equipado com o motor da linha EA855. É um 5 cilindros, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. 170 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. Suficientes, claro, para um carro de 1.431 kg. A relação de peso-potência fica em 8,4 kg por cavalo. Eu diria aqui que, tirando o Azira, né, com motor V6, da nossa lista, é o de melhor desempenho aqui, com certeza. Bem próximo, inclusive, lá do Peugeot 308. E aqui equipado com um câmbio automático de 6 velocidades, é o Tiptronic 09G, acoplado ao motor conversor de torque, é um dos câmbios mais confiáveis automáticos, né, que temos no nosso mercado da linha Volkswagen, utilizado por vários e vários anos, foi sendo atualizado, né, ao longo do tempo, é claro, mas é usado até hoje nos carros novos da marca, né? É um câmbio também que, se você cuidar minimamente dele, apesar da montadora falar que não exige troca de óleo preventiva desse câmbio, mas na prática sabemos que não existe óleo vitalício, sabemos que num carro desse 2009, que muito provavelmente você vai encontrar aí acima dos 150, até mesmo dos 200 mil quilômetros rodados, dificilmente o óleo vai estar ali com as mesmas propriedades de troca térmica, de lubrificação, de pressurização, de capacidade de resistência à pressão ali, né, das eletroválvulas para exercer o seu trabalho. Então, faça uma substituição preventiva, pegue um carro também que tenha tido esse histórico de manutenção de troca de óleo de câmbio preventiva, que também, dificilmente vai dar problemas. Porta-malas tem ótimos 527 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa. Pneus, medidas 205, 55, 16. E o consumo na cidade é de 8,4 km por litro, na estrada 9,8. Claro, aqui também não vai dar para ter um consumo ainda muito bom. Motor 2,5, 5 cilindros, câmbio automático, carro pesado.
infelizmente vai ser dessa forma, mas é uma nave, um carro de alto nível de tecnologia embarcada. Já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, traves, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, retrovisor fotocrômico, 6 airbags, ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina com luz traseira de neblina também. E os opcionais de bancos de couro, teto solar elétrico, faróis de xenon e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com leitor de CD USB, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Não dá para exigir uma central multimídia num carro 2009, né? Mas ainda se entregava muito em tecnologia embarcada, com certeza. Com um motor de funcionamento bem interessante, né? Tem um roncado bem diferenciado aqui desses 5 cilindros, que se tiver bem cuidado também pode ser uma excelente opção de compra. Outro motor caro de manter, tem isso em mente, não é um motor acessível, por exemplo, como um 2.0 lá do Vectra ou da própria Tucson. Aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de bala na agulha para poder manter um carro desse, e que inclusive já fiz um vídeo completo falando de todos os custos para você adquirir e manter um Jetta desse aí 5 cilindros, custos das principais peças de trocas periódicas preventivas, documentação, seguro, tudo para você comprar um carro desse o mais preparado financeiramente possível. Também vou deixar o link na descrição, mas entrega um bom desempenho, também boa qualidade do acabamento interno, materiais de excelente qualidade aqui, bem acima do padrão de vários Volkswagen de porte médio ou compactos, né? Materiais macio ou toque no painel, forros de porta, bancos em excelente qualidade, além de entregar um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas, ótima lista de equipamentos, excelente nível de tecnologia embarcada, boa estabilidade ao fazer curvas também, suspensão multilink na traseira, com pneus que não são de perfil tão baixo assim, ainda você vai ter um bom conforto ao rodar, com um bom prazer ao guiar, outro aqui de pegada um pouco mais esportiva. Por essas outras razões, carro também de bom custo-benefício, né? Claro que não dá para esperar pegar um carro desse ano 2013, né? Seria bem mais caro. Mas aqui no ano de 2009, frente aos concorrentes também, é um carro que entregava muito em tecnologia embarcada, com certeza. Mas, claro, como eu disse, manutenção cara. É um carro que, inclusive, tem escassez de algumas peças aí para ele, tanto mecânicas, né? Um motor 5 cilindros que não ficou muito tempo aí no nosso mercado, também de acabamento. É um carro que ficou aí em linha, né? Entre os anos de 2006, 2007 até 2010 para 2011. Pouco tempo, já mudou totalmente de geração de 2010 para 2011, então aqui várias peças de acabamento são exclusivas desse carro, hoje um pouco mais difíceis de encontrar, consequentemente um pouco mais caras. O câmbio automático também bem confiável, mas exige troca de óleo preventiva para você não ter sustos, assim como o filtro também desse câmbio. Além do consumo um pouco elevado, também o seguro mais caro de fazer, né? É um carro já com mais de 10 anos de uso, assim como o Azira. Também, se vier equipado com aqueles faróis de xenon, né, que são mais caros, também pode aumentar o valor final do seguro. Por essas outras razões, é um carro também de revenda mais difícil frente a vários outros aí nessa faixa de preço. Mas me diga você, frente a toda essa análise e todas essas sugestões, qual dessas naves de 40 mil reais você levaria para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Ficou faltando algum outro carro interessante nessa pegada aí de um carro mais tecnológico, de presença mesmo, que você colocaria nessa lista de 40 mil reais? Comente aqui também, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, com sugestões de veículos em outras faixas de preço, outras categorias, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.